Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, na aula de matemática, nós vamos aprender o que são grandezas proporcionais. Para começar, o que são grandezas? Bom, a explicação que eu achei melhor, vamos imaginar um produto, certo? Esse produto ele tem um preço, um produto que está à venda num mercado, numa loja, em qualquer lugar. Esse produto ele tem um preço. O preço desse produto a gente vai dizer que é uma grandeza. E quando esse produto é oferecido, a gente pode comprar a quantidade que quiser. Posso comprar uma unidade, duas, três, 10, quantos eu quiser. Essa quantidade do produto também é uma grandeza. Então, o preço do produto é uma grandeza e a quantidade desse mesmo produto também é uma grandeza. Aqui a gente tem um exemplo, um chocolate. Então, eu tenho a quantidade desse chocolate, que é uma. Uma barra de chocolate é uma grandeza, a quantidade. E eu tenho aqui o preço de uma unidade, R$ 4, que também é uma grandeza. Agora a gente vai comparar duas grandezas. A professora vai usar como exemplo a atividade que está na apostila de vocês de matemática, volume 1, certo? Essa atividade, ela começa na página 37. Mas vocês podem começar já a fazer as atividades da página 36. Então, vamos comparar duas grandezas. Nesse caso, a quantidade de iogurtes e o preço em reais desses mesmos iogurtes. Observe o preço de uma bandeja com 8 iogurtes. Muito simples. Inclusive, a questão que vocês têm que responder na letra A, qual é o preço de 8 iogurtes? Olha na figura e responde. A letra B é uma tabela, um esquema que foi montado e vocês vão ter que completar esse esquema. Ali mostra quantidade de iogurtes de um lado e na outra coluna preço em reais. Vocês vão completar para calcular o preço de 16 iogurtes. Então, a bandeja tem 8 e custa, coloquem aqui na parte do preço, quanto custa 8 iogurtes. Para calcular o preço de 16 iogurtes, aqui tem uma flechinha que foi feito um cálculo. Eu tenho que multiplicar por alguma coisa. Então, lembrados o que é o dobro? O dobro de qualquer coisa a gente multiplica por 2. Então, seria 8 iogurtes vezes 2. Eu teria 16. Aqui vocês já devem ter colocado o preço de 8, que seria R$ 10. Tá aqui. Quanto vai ficar 16 iogurtes? Aqui tem uma flechinha. Vocês vão ter que multiplicar também por 2. A mesma coisa que vocês fizeram com a quantidade, porque é o dobro. Aí responde a pergunta: quando a quantidade de iogurtes aumentou, o que aconteceu com o preço? A mesma coisa, não é? Então respondam a pergunta. Na letra C, complete o esquema para calcular o preço de 4 iogurtes. Então, agora a quantidade aqui, ó, inicial, que era 8, e o preço de 8. Se são 4 iogurtes, o que eu vou ter que fazer? Eu estou diminuindo. Na verdade, eu estou reduzindo pela
metade. E quando a gente reduz alguma coisa pela metade, o que a gente faz? Divide por 2. Então, se 8 iogurtes o preço é R$ 10, 4 iogurtes eu também vou ter que fazer a divisão por 2. Vai ficar quanto? E quando a quantidade de iogurtes diminui, o que acontece com o preço? Depois de toda essa explicação, a gente pode chegar numa conclusão. Quando uma grandeza dobra, então a grandeza dobra, dobrar significa multiplicar por 2. E a outra grandeza também dobra, também é multiplicada por 2. No exemplo dos iogurtes, a gente tinha uma quantidade, que era 8, e depois a gente multiplicou por 2, dobramos a quantidade, ficou com 16. E a outra grandeza seria o preço dos iogurtes. Era R$ 10, 8 iogurtes, o dobro a gente multiplicou por 2, não é? Então, dizemos que temos, nesse caso, duas grandezas proporcionais. E quando uma grandeza, a gente diminui pela metade? No caso dos iogurtes, o que a gente fez? A gente reduziu pela metade, né? Dividindo a quantidade, que era 8, por 2. Ficamos com 4 iogurtes. Ao mesmo tempo, a outra grandeza também é reduzida pela metade. O preço que era R$ 10, vocês dividiram por 2. Então, nesse caso, nós também dizemos que temos duas grandezas proporcionais. É como se a gente colocasse tudo numa balança e houvesse um equilíbrio entre as duas grandezas. Certinho, então? Espero que a explicação tenha sido boa. Até a próxima aula. Beijos!